Você já sentiu que está em silêncio, mas por dentro grita? Não é um grito de dor explícita, é um ruído interno constante, feito de cansaço, tensão nos ombros, insônia disfarçada de produtividade. É um "está tudo bem", dito com um sorriso, enquanto por dentro algo afunda devagar. A maioria de nós aprendeu a esconder a dor como quem esconde uma rachadura no vidro. Tapa com um adesivo, finge que não está lá, mas a rachadura continua. E cada vez que você silencia aquilo que sente, esse silêncio se transforma em forma. Molda seu jeito de olhar, de reagir, de amar. Molda quem você é, sem que você perceba. Cuidado com o autocontrole que virou prisão. Cuidado com a força que não sente. A força que endurece, que nega, que finge resiliência enquanto se quebra aos poucos. Muitos confundem maturidade com frieza, confundem equilíbrio com ausência de emoção. Mas o estoicismo, o verdadeiro estoicismo, não é sobre calar o coração. É sobre ouvi-lo com lucidez, lapidar a dor, não esconder, transformar o que arde em sabedoria prática. Um estoico não é alguém que não sente, é alguém que não se deixa governar pelo que sente, mas para isso, ele primeiro precisa olhar para a própria dor, sem máscaras, sem pressa, sem culpa. E aqui está o erro invisível que muitos cometem quando buscam paz. Tentam calar o caos, como se ele fosse o inimigo. Mas o caos ignorado se transforma em ruído interno, em ansiedade, em explosões silenciosas. A paz, essa tão desejada paz, não nasce da negação, ela nasce da presença. Surge quando você para de fugir do que sente, quando você senta consigo como quem senta com um velho amigo e escuta, sem julgar, sem interromper. O que está doendo aí dentro? O que você ainda está tentando controlar? Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Talvez o que te aprisiona hoje não seja o mundo, nem a dor, nem o outro. Talvez seja a ideia de que sentir é fraqueza, de que reagir é perder, de que mostrar-se é ser vulnerável demais. Você já revisou as ideias que tem sobre sua própria dor? Às vezes, o que mais nos corrói não é o que sentimos, é o quanto lutamos para não sentir. E nessa luta vamos nos distanciando de nós mesmos, até que um dia o silêncio vira ausência, a ausência vira insensibilidade, e a insensibilidade vira solidão. Mas ainda dá tempo, porque a dor que você silencia é a mesma que pode te libertar. Se você tiver coragem de ouvi-la, de acolhê-la, de deixá-la ensinar o que veio ensinar. E então começa a transformação. Posso seguir para o capítulo 1? A raiz da ansiedade não está fora, está no apego à ilusão de controle. Ansiedade não começa no que acontece, começa no que você tenta evitar que aconteça. Não é o futuro que assusta, é o quanto você quer garantir que ele seja exatamente como sua mente quer. E a mente, quando controladora, nunca encontra descanso, porque tudo escapa, tudo muda, tudo escorre pelas mãos. É como tentar segurar areia com força. Quanto mais você aperta, mais ela foge. Quanto mais você exige que a vida obedeça seus planos, mais tenso o corpo fica, mais o peito fecha, mais o sono some. E você nem percebe. Está em guerra com o que não pode controlar. Mas o corpo percebe. O corpo sempre sabe. A amígdala cerebral, parte primitiva do nosso cérebro, se ativa toda vez que você sente que perdeu o controle, mesmo quando não há perigo real, mesmo quando o que ameaça é só uma ideia, um pensamento, um e se. Você está vivendo em estado de alerta, como se o mundo fosse desabar a qualquer momento. Mas talvez o que está desabando seja apenas sua ilusão de controle. Imagine agora um punhado de areia na palma da sua mão. Feche os olhos por um instante. Você aperta, forte, com medo de perder,
mas a areia escapa entre seus dedos. O que você sente? Frustração, medo, raiva. Agora solte, abra a mão, deixe a areia simplesmente ficar. Percebe a diferença? A paz não exige esforço, ela exige entrega. Apegos emocionais são cordas invisíveis que te prendem a expectativas. Você se força a manter tudo em ordem, a ser sempre forte, sempre estável, sempre no controle. Mas há um custo: tensão nos ombros, dores nas costas, aperto no peito. O corpo está tentando dizer: você está exigindo demais de si. Você está segurando coisas que já pediram para ir. Feche os olhos agora e escaneie o seu corpo. Comece pelo topo da cabeça e vá descendo devagar. Quais áreas estão mais tensas? Quais partes parecem estar em esforço constante? Respire profundamente. Escute, o que essa tensão está tentando dizer? Talvez ela só queira que você reconheça: você está cansado. Você está segurando demais. Soltar não é desistir, é confiar. E confiar é um ato de coragem. O silêncio que cura e o silêncio que corrói. Nem todo silêncio é paz. Há silêncios que são presença e há silêncios que são fuga. Às vezes, você se cala para ouvir melhor. Outras vezes, se cala porque tem medo do que vai sair. Porque sabe que se falar pode desabar. Então engole, esconde, tranca, mas o que é trancado demais apodrece por dentro. Silenciar por escolha é sabedoria, mas silenciar por medo é autoabandono. E o abandono de si é o mais sutil dos sofrimentos. Não grita, não sangra, mas consome. É como viver atrás de um vidro. Você vê o mundo, responde aos outros, mas por dentro ninguém sabe onde você está. Thich Nhat Hanh disse: o silêncio não é ausência de som, é a prática da escuta. Mas você tem escutado a si mesmo? Ou tem vivido em silêncio para não incomodar, para não parecer fraco, para não tocar em dores antigas que ainda vivem aí dentro? Existem 3 sinais silenciosos de que o silêncio virou prisão. Primeiro, a irritabilidade constante. Aquela impaciência com tudo, como se o mundo fosse sempre demais. Mas não é o mundo, é você, se pressionando por dentro. Segundo, o afastamento emocional. Você continua presente nas obrigações, mas está ausente na alma. As pessoas falam com você, mas não te alcançam, porque você se fechou. E por último, a insônia. Não aquela causada por café ou celular, mas aquela que vem de pensamentos não ditos, de lágrimas não choradas, de verdades não tocadas. E então você acorda cansado, mesmo depois de dormir, porque o cansaço não está no corpo, está na alma que não tem espaço para ser escutada. O silêncio, quando vem da presença, cura. Ele é espaço, ele é pausa, ele é reconexão. Mas quando vem da repressão, ele corrói. E se você não falar com você mesmo, sua dor vai encontrar outras formas de se expressar. Em doenças, em explosões, em distâncias que você não sabe explicar. Não se trata de gritar, nem de contar tudo a todos. Trata-se de voltar a se ouvir, de abrir espaço para o que sente, porque o silêncio, quando bem usado, é abrigo, mas quando mal usado, vira prisão. A raiva contida está pedindo atenção, não repressão. Você se orgulha de não explodir, de manter a calma, de conter a raiva. Mas o que acontece com o que não é dito, com o que não é expresso, com a raiva que você engole em nome da paz? Ela não desaparece, ela se transforma em dor de cabeça, em tensão no maxilar, em distanciamento das pessoas que você ama, em um cansaço emocional que você não consegue explicar. A raiva não é o problema. O problema é ignorar o que ela está tentando mostrar. A raiva contida pede atenção, não repressão. E se você a cala por tempo demais, ela muda de forma, se camufla e aparece onde você menos espera. Às vezes, explode em quem não merece. Outras vezes, implode dentro de você e começa a te adoecer em silêncio.
Marco Aurélio, imperador e estoico, escrevia sobre a própria raiva em seu diário. Ele não negava o que sentia. Ele observava, nomeava, compreendia, porque controlar não é reprimir, é reconhecer e escolher o que fazer com aquilo. A verdadeira força não está em não sentir, está em sentir e, ainda assim, não reagir com violência. Carl Jung disse: tudo o que não enfrentamos em nós, encontraremos como destino. E talvez seja por isso que você continua atraindo os mesmos conflitos, os mesmos atritos, as mesmas dores, porque a raiva que você se recusa a encarar está decidindo por você, em silêncio, no automático, no inconsciente. Quando a raiva vier, não a afaste. Sente-se com ela, respire com ela, escreva com ela. 3 passos simples. Pare, respire, escreva. Não para dramatizar, mas para trazer luz ao que ainda está nas sombras. Escreva como se ninguém fosse ler. Escreva como quem despeja um copo d'água sujo para, enfim, enchê-lo de novo. Você não é sua raiva, mas ela também é parte do caminho, parte do que precisa ser olhado, integrado, curado. Porque a raiva, quando acolhida com consciência, vira coragem, vira verdade, vira força limpa, e você merece viver com essa força, sem precisar se calar, sem precisar ferir, apenas sendo inteiro. A sombra que você finge não ter está te dominando. Você já reparou quantas partes de si mesmo você esconde? A raiva que você diz que não sente, o ciúme que você julga feio demais para admitir, a tristeza que mascara com um sorriso. Aos poucos, você vai empurrando tudo para o canto escuro da alma, vai criando uma sombra. E quanto mais finge que ela não existe, mais ela age sem você perceber. A sombra é tudo aquilo que você foi ensinado a rejeitar. E porque rejeita, ela cresce, invisível, sutil, mas presente. É ela que sabota seus relacionamentos, que te faz repetir padrões, que reage no lugar da sua consciência. A sombra é o eco daquilo que você não quis sentir, e ignorá-la é dar a ela o poder de te dominar. Ignorar não é esquecer, é deixar solto o que precisava ser cuidado, e o que não é cuidado se vinga, às vezes em forma de ironia, outras em forma de frieza, outras ainda em forma de ausência, de você mesmo, de sua presença verdadeira. Houve um tempo em que eu vivi minha fase mais silenciosa. Por fora parecia paz, por dentro era negação. Eu dizia, está tudo bem, mas não estava. E custou caro, custou conexões, custou vitalidade, custou verdade. Porque o silêncio, quando vem da negação, nos desconecta da alma. Mas há um caminho de volta, um retorno delicado, porém poderoso. Reconhecer, sentar-se consigo mesmo e escrever, sem filtros, sem censura, apenas escrever. Pergunte-se, o que me incomoda nos outros que também existe em mim? E veja, o que retorna dessa pergunta pode doer, mas também pode curar. A sombra que você integra para de te dominar. Ela se torna consciência, se torna parte de uma força mais inteira, mais real, mais humana. Você não precisa ser luz o tempo todo, mas precisa deixar de lutar contra o escuro que existe em você, porque só quem acolhe sua escuridão pode brilhar com verdade. O corpo nunca mente, a filosofia da escuta interna. Existe uma linguagem silenciosa que você aprendeu a ignorar. Uma sabedoria que não vem dos livros, nem das palavras, vem do corpo. Enquanto sua mente tenta explicar, justificar, organizar, seu corpo já sabe. Sabe quando algo não está bem, sabe quando você está forçando demais, sabe quando você está traindo a si mesmo para manter uma aparência de controle. O pescoço que endurece quando você precisa dizer não, mas diz sim. O estômago que se fecha quando você engole o que deveria ser expresso. Os olhos cansados que revelam o quanto você tenta parecer forte, enquanto dentro há um cansaço ancestral. O corpo é o diário não escrito da alma, e ele escreve com tensão, com dor, com desconforto. Porque às vezes a única forma de te fazer ouvir
é doer. Wilhelm Reich dizia: a emoção bloqueada se torna couraça. E você talvez esteja coberto por essas couraças invisíveis, rígido por dentro, engessado por fora, criando defesas tão antigas que já parecem parte de quem você é. Mas você não nasceu duro. Você se endureceu para sobreviver. Só que agora, talvez seja a hora de viver. Viver exige escuta, uma escuta íntima, silenciosa, presente. Uma escuta que não julga, não apressa, não exige, apenas reconhece. A dor nas costas pode ser o peso que você carrega por todos. A dor no peito pode ser o amor que você não consegue expressar. A tensão no maxilar pode ser a raiva que você mordeu por dias, meses, anos. Respire agora. 4 segundos inspirando, 6 expirando. De novo e de novo, com intenção, com presença. Enquanto inspira, diga a si mesmo: eu permito o fluxo da vida. Enquanto expira, eu solto o que não me serve mais. Isso não é apenas uma técnica, é um reencontro. Um lembrete de que a vida não precisa ser controlada, precisa ser sentida. Porque a paz não começa na mente, ela começa no corpo. E o corpo nunca mente. Você não precisa ser forte o tempo todo, isso está te quebrando. Há uma força silenciosa que muitos carregam e que ninguém vê. A força de seguir em frente quando tudo em você queria parar. A força de sorrir quando a alma está exausta. A força de não demonstrar fraqueza. Mas o que poucos dizem é que essa força, quando constante, começa a te quebrar por dentro. Porque há um limite entre resiliência e rigidez. E quando você ultrapassa esse limite, algo em você começa a rachar. Aos poucos, sem barulho, você vai perdendo a leveza. Vai esquecendo como é respirar fundo sem culpa. Vai se tornando alguém funcional, mas não inteiro. Presente, mas não vivo. A verdade que ninguém diz sobre a busca por resiliência é essa: ser forte não é aguentar tudo, é saber quando soltar, quando pedir leveza, quando admitir: eu também preciso de cuidado. Fingir indiferença não te protege, te isola. E o que te destroça por dentro não é o que acontece, é o quanto você finge que não sente nada. Você não precisa estar no controle o tempo todo, não precisa carregar tudo sozinho, não precisa provar nada a ninguém. Ser humano já é pesado o suficiente. Permita-se respirar sem armadura, chorar sem vergonha, cair sem culpa, porque cada vez que você endurece para suportar, você se distancia de si. E ninguém aguenta viver assim por muito tempo. O bambu estoico ensina uma verdade simples: ele não quebra com o vento, ele se curva, ele cede, ele dança com a força que tenta derrubá-lo, e por isso permanece. É flexível, mas inquebrável. Você também pode ser assim, mas para isso precisa parar de lutar contra a sua sensibilidade. Ela não é fraqueza, é raiz, é conexão, é verdade. A força real é a que sabe ceder sem perder o centro. É a que reconhece que há momentos em que ser vulnerável é o maior ato de coragem. Voltar ao centro, o silêncio como ferramenta de reconexão. Há um ponto dentro de você que não grita, que não reage, que apenas observa. Um centro silencioso que continua lá mesmo quando tudo fora parece ruir. Mas quanto mais barulho há dentro da mente, mais distante esse centro parece. E ainda assim, ele não se move. Espera você lembrar que é ali que mora sua força real. A vida te empurra, as vozes te cobram, as urgências te distraem. E sem perceber, você se perde. Começa a viver do lado de fora de si, mas a reconexão não exige grandes movimentos. Às vezes ela começa com uma simples respiração. 4 segundos inspirando, 6 expirando. Silêncio, atenção, presença e então uma pergunta, simples mas poderosa. O que está sob meu controle agora? Esse momento, esse pequeno intervalo entre o impulso e a resposta, é onde mora a liberdade. A verdadeira liberdade, a que não depende de circunstâncias, a que não precisa controlar ninguém para existir. Essa pausa, esse espaço silencioso,
é onde o estoico habita. Não porque ele não sente, mas porque ele sente e ainda assim escolhe não se perder. Equanimidade, palavra suave, força tranquila. É o estado de estar por inteiro, sem se desequilibrar. Não é indiferença, é profundidade. É conseguir olhar para o caos e ainda assim manter os pés no chão. É ser onda, mas lembrar que por baixo ainda é mar. O silêncio, quando nasce desse centro, não é omissão. É presença elevada. É um não dito sem culpa. É um sim escolhido com consciência. É a resposta que não precisa ser barulhenta para ser firme. Porque às vezes o silêncio certo é o mais alto grito de força interior. Espiritualidade sem ruído. A paz não está onde você procura. Muitos confundem espiritualidade com fuga, com luzes, frases bonitas, afirmações positivas ditas enquanto o coração continua pesado. Mas a paz verdadeira não está onde você imagina, não está em promessas de ascensão, nem em rituais vazios. Está na presença, no agora, no meio do caos, no centro do desconforto, onde poucos têm coragem de permanecer. A espiritualidade que cura não é a que te tira do mundo, mas a que te devolve a ele, mais inteiro, mais consciente, mais compassivo, porque não é sobre se elevar acima da dor, é sobre descer até ela com coragem e lá dentro encontrar sentido, encontrar aprendizado, encontrar você. Muitos falam de conexão espiritual, mas vivem desconectados de si. Fogem do silêncio, mas dizem buscar paz. Repetem mantras, mas não escutam o que o corpo diz. Oram, mas esperam resultados. Meditam, mas se frustram com a mente inquieta. Esquecem que o sagrado não responde à performance. Ele responde à presença. A solidão espiritual dói diferente. É o vazio que você sente mesmo rodeado de palavras lindas, mesmo em meio a grupos, retiros, promessas de cura. E talvez essa dor não seja falta de fé, mas excesso de distração. Distração que te afastou da sua alma, da sua verdade, do seu centro. Paz não é ausência de caos, é presença dentro dele. É conseguir sentar-se no meio da confusão e ainda assim respirar fundo, ouvir a si mesmo, voltar, repetidamente voltar, até que o barulho externo perca a força e dentro de você reste apenas um sussurro. Você está aqui e isso basta. Reflita, você está buscando conexão ou distração? Está tentando fugir do que sente ou está disposto a escutar? Porque às vezes a espiritualidade mais profunda é apenas o silêncio que te reconecta ao que você sempre foi e tinha esquecido de ser. A vida começa quando você para de esperar a cura chegar. Há uma ilusão sutil que te prende. A ideia de que um dia você vai acordar curado, que tudo vai fazer sentido, que a dor vai sumir, que a calma vai chegar como um prêmio depois de tanto esforço. Mas a verdade é outra. A paz que você espera não vem como recompensa. Ela nasce como escolha. A espera pela cura perfeita pode ser uma armadilha, uma forma de adiar a vida, de segurar os passos, de manter-se paralisado, dizendo, ainda não estou pronto. Mas a vida não espera. Ela acontece enquanto você hesita. Ela passa, enquanto você projeta um futuro ideal, onde finalmente tudo estará bem. E o mais curioso é que muitas vezes é no momento em que você desiste de forçar que a libertação começa. Quando você solta o controle, quando para de exigir perfeição, quando se permite ser como é, com tudo o que sente, com tudo o que ainda dói. E mesmo assim, segue, respira, sente, escolhe estar. Integrar não é curar como quem apaga, é curar como quem acolhe. A cicatriz permanece, mas não dói mais, porque agora ela conta uma história de superação silenciosa, uma história de alguém que caiu, mas escolheu se levantar com mais presença, com mais compaixão, com mais verdade. A dor que você viveu não te define, mas a forma como você a transforma
revela quem você está se tornando. E esse processo não tem fim, porque viver, no fundo, é isso, um constante exercício de integração, de lembrar, de sentir, de crescer, não com pressa, não com peso, mas com consciência. A vida começa quando você para de esperar pela cura e começa a se permitir viver exatamente como você é, aqui, agora, com tudo o que sente, com tudo o que carrega e com a leveza de quem sabe que estar em processo já é estar no caminho. Quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. No fim de tudo, não se trata de se tornar outra pessoa, não se trata de apagar quem você foi, nem de esconder o que ainda sente. A verdadeira jornada é mais silenciosa, mais sutil, mais íntima. É sobre voltar. Voltar para si mesmo, para a parte de você que sempre soube, que sempre sentiu, que sempre esteve ali, mesmo quando você se afastou. Você passou tanto tempo tentando controlar o mundo, tentando se proteger da dor, tentando parecer inteiro, que esqueceu do essencial, a sua presença, o seu centro, a sua alma, e talvez agora seja o momento de lembrar, de voltar, de respirar sem correr, de sentir sem se julgar. A promessa estoica nunca foi sobre mudar o mundo. Foi sobre aprender a se governar, a cultivar força interior diante do caos, serenidade diante da provocação, presença diante do medo, porque quando você se governa, você se liberta. E quando se liberta, você inspira, não com palavras, mas com silêncio, com presença, com verdade. E se hoje for o dia de parar de sobreviver, o dia de deixar cair as armaduras, o dia de parar de fugir de si, o dia de simplesmente estar, respirar, sentir e viver com inteireza, sem mais máscaras, sem mais fuga, apenas você, em silêncio, em paz, em casa, porque a vida começa aí, quando você se silencia por dentro e o mundo finalmente começa a te ouvir.